Uma boa noite a todos. Vamos convidar vocês nesse momento para serenar o pensamento, elevar as vibrações e já entrar em harmonia com os espíritos superiores que trabalham aqui na casa, para a gente poder ter a palestra de hoje. Se a cruz é pesada e o mal te persegue, receba-me em teu coração, para que perseveres. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, pratique comigo o perdão, para que te eleves e não te endureças, para que recebas, irmão sofredor, a luz e o calor que o Pai endereça ao filho que reza, sinal de amor, cura pra tua dor. Bem-aventurados aqueles que choram, mantendo-se a fé da oração, serão consolados. Conserva o trabalho, pois são os que obram, mesmo frente à desolação, que são exaltados. E nunca te esqueças que para que cresças, precisa humildar-se e ser caridade, que em sua beleza revela a riqueza da nobre verdade, que é a fraternidade. E nunca te esqueças que para que cresças, precisa humildar-se e ser caridade, que em sua beleza revela a riqueza da nobre verdade, que é a fraternidade. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva paz pros corações, ó doce Mãe, estende teu manto pra essa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens
para que o paraíso aconteça aqui. Ave Maria. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração
A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus irmãos e irmãs, neste momento que aqui nos encontramos, pedir que cada um daqueles que estão fazendo parte hoje dessa nossa noite de um estudo, que fechem os olhos, que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, trabalhadores da Seara de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, equipe essa que nos socorre a cada momento, a cada instante, que direciona para cada um daqueles que tem suas necessidades o amparo, a bênção de que necessitamos e, ao mesmo tempo, promove a oportunidade benéfica de podermos observar através da prece, do pensamento positivo, a harmonia que muitos de nós buscamos, o compromisso necessário das responsabilidades assumidas perante a paternidade maior e perante aquele que é o governador de todos nós, Jesus, Mestre amado. Disseste um dia, a cada um segundo as suas obras, que cada um, Senhor, da proposta elaborada, possa distribuir da melhor maneira possível aquilo que está direcionado a fazer. A nós outros, Senhor, possamos também acompanhar nessa oportunidade essa bênção, esse carinho, em forma de trabalho, de palestra, de estudos, e também na mediunidade, e no trabalho essencial das casas espíritas, para a contribuição também do nosso desenvolvimento, não só intelectual e moral, mas também espiritual. Fazendo assim, Senhor, sintonia com os dois planos da vida, para que o redirecionamento, a falha que deu um pouquinho aqui, porque teve um pequeno problema e foi sanado. E nós vamos fazer o tema da noite de hoje, é espírito e perispírito. É um tema até interessante a gente abordar. Novo Testamento de João, capítulo 3, versículo 6,
relata para nós, João, o seguinte: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. É interessante a gente parar para observar isso aí. Tudo aquilo que nasce do Espírito serve para auxiliar aqueles que se encontram juntos. Mas é importante a gente parar para observar que do Espírito nasce as virtudes e os vícios. As virtudes possibilitam a cada um de nós executar aquilo e distribuir aquilo que nós temos de melhor e em favor daqueles que necessitam. Os nossos vícios contribuem para que nós outros continuemos matriculados na escola que nós nos encontramos, na sala de aula adequada, para que nós possamos estudar e passar de ano como se assemelha na nossa escola no planeta Terra. O Espírito ele é matriculado nessa bela oportunidade, essa bela faculdade da vida. E tudo aquilo que ele faz promove o seu crescimento. E a carne, por mais que nós tenhamos possibilidade e queremos ficar mais tempo na carne, ela é perecível, ela vai acabar. E é importante a gente parar para analisar que as sensações que nós temos, ela viaja do corpo, passa pelo perispírito e do perispírito para o espírito. E vice-versa. É mão dupla. Tudo aquilo que nós sentimos no corpo físico chegou no espírito, com um tempo determinado. Muitas vezes a gente acha que foi muito rápido e, na realidade, leva alguns milésimos de segundo, que se a gente for olhar para quem é mais evoluído, é um tempo enorme. Mas para nós leva algum tempo. Há aqueles que não têm a sensibilidade um pouco meia confusa, se tomam uma pancada, eles não percebem a pancada de imediato. Leva um tempo para... Divaldo Pereira fala que numa dessas oportunidades o nosso cérebro é muito rico. E ele funciona em determinado momento que não consegue, o corpo físico não sente. E quando ele percebe que a gente vai machucar, ele anestesia, manda o enzima para aquele local, anestesia e a gente machuca. Algumas vezes faz parte da distribuição do espírito. Tem um livro chamado A Alma é Imortal, que narra para a gente o seguinte: quando o espírito quer, o perispírito vibra e o corpo executa. Nós vamos encontrar também isso lá na frente, se der para nós chegar, no livro Obras Póstumas. Kardec também toca nesse assunto. Quando o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo faz. Só mudou a forma das palavras, mas a situação é a mesma coisa. E muita gente acha que o espírito, estando no corpo físico, também o corpo pode transmitir as suas dificuldades, no caso, os vícios, a cólera. E, na realidade, isso não acontece. O nosso corpo físico é uma bela vestimenta. Da mesma forma que a nossa roupa nos auxilia. É impossível a roupa chegar e falar: eu hoje estou cuidando do meu corpo. Porque ela não tem como fazer isso. Da mesma forma é o corpo físico. Muitos de nós falamos que eu tenho espírito. É o contrário, é o oposto. É o espírito que tem o corpo físico, não é o corpo físico que tem o espírito. O corpo físico ele é uma vestimenta. Ele possibilita o espírito ser percebido, ser visto e tendo a oportunidade de travar várias comunicações durante a encarnação. Então, o corpo físico é uma oportunidade incrível para o espírito. E, através daí, tem todo o patrimônio de paz e harmonia ou de desarmonia, proporcional àquilo que a gente vem fazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual, no item 8, nos diz o seguinte: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo,
mas o Espírito não procede do Espírito, porquanto o Espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o Pai quem lhe cria o Espírito do Filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual, moral do Filho para fazer progredir. Não é o corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. É uma sensação que a gente para imaginar sobre isso aí. Na concepção do filho ou da filha, o que o pai e a mãe transmitem naquele momento é só a parte material. O Espírito já existia antes, então não tem aquele que o Espírito transmite Espírito para outra pessoa. Muita gente acha que fugiu dessa circunstância, foge à expectativa do melhor. Mas não para avaliar que a oportunidade que o Espírito tem é de poder exemplificar da melhor maneira possível aquilo que ele sente, aquilo que ele tem, aquilo que ele carrega. E o nosso corpo físico é uma bênção em determinado momento, para que a gente possa manter as aparências daquilo que a gente vem fazendo ao longo do tempo, e, ao mesmo tempo, a sensação que viaja de um para outro contribui para que nós também evoluímos. Exemplificamos no corpo físico aquilo que aprendemos no plano espiritual. E muitos de nós achamos que, para que eu possa evoluir, na próxima encarnação isso vai dar certo. Só que nós esquecemos de uma coisa: para reencarnar eu tenho que morrer. Meu corpo precisa morrer. E muitos de nós não estão preparados para isso ainda. Muitos falam que eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo que eu não sei para onde eu vou. Basta analisar quem eu sou hoje, ou como estou hoje. A tendência do ser, nós somos criados para ser feliz, para carregar de paz, harmonia. Nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é inerente meu. Deus não criou o sofrimento. Então é importante parar para observar isso. O Espírito, ele tem toda a possibilidade de todos aqueles que estão um pouco mais na frente do que ele. Quando nós somos criados, narra o livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, ou melhor, sem o conhecimento, seja ele qual for. Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia divina permitiu que colocou em nós algo que chamaria a atenção. Permitiu que a nossa vontade pudesse desenvolvermos ao longo do tempo as nossas experiências e a nossa inteligência. E a partir daí a gente veio crescendo ao longo do tempo. Por isso é importante a gente parar também para analisar que o nervoso, o que tem cólera, isso não demanda do corpo físico. Isso é o espírito que está nesse momento dessa forma. Tudo que procede dele faz parte. As sensações que carrega do corpo para o espírito não influem dessa maneira adequada da cólera, porque ele não pode dar ao espírito que ele não tem. E o corpo físico não tem sensação, não tem voz, não enxerga, não vê. O corpo físico é apenas uma vestimenta. O que nós temos de movimento no corpo físico, promovido pelo Espírito. Isso é importante a gente começar a analisar sobre isso. Nós falamos muito disso, de evoluir, de crescer, de trabalhar, de vencer, de ser. Mas nós temos que entender, para que a gente possa adquirir tudo isso, é preciso também a boa vontade, não só a vontade, mas a boa vontade. Sem o que, a gente não consegue. É importante a gente começar a observar sobre isso. Então, vendo no capítulo também do livro do Evangelho, capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, a seguinte colocação de Kardec: a cólera. O corpo, item 10, o corpo não dá cólera àquele que não a tem,
do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do Espírito. A criação é nossa, gente. Quando Jesus fala que nós somos deuses, D minúsculo, nós somos pai das nossas criações. Nós não podemos acusar os outros das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas dores. Quem causa mais dificuldade para mim? A pessoa que me perturba ou eu que me deixo envolver e não tiro isso mais da cabeça? Só a pessoa que está errando, só a pessoa que fez isso comigo. Eu carrego uma vida sobre isso. Eu passo para o plano espiritual, que vou passar, mais dia, menos dia, isso vai acontecer, e eu estou carregando daqui para ali dificuldade, problema, dor, sofrimento, angústia, ódio, desespero. É isso que nós temos que começar a trabalhar para não carregar. Falar de espírito é muito fácil, mas nós temos que lembrar também das bagagens que nós temos que carregar. É essas bagagens que vai fazer com que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade, de paz, de harmonia. Estávamos hoje conversando sobre mediunidade, e eu várias colocações, entre umas também que chama a atenção, é da gente parar para observar que nós falamos de sintonia. Para estar na reunião mediúnica, a pessoa tem que ter sintonia com o grupo, sintonia com o estudo, sintonia com o trabalho. Ninguém deixou de ouvir isso ainda, né? Sempre é comentado. Por que Kardec e os grandes espíritos incentivam ao estudo e ao trabalho? Não é só para criar sintonia entre nós, mas é para criar também sintonia no plano espiritual, ao qual daqui a pouco nós vamos estar lá, ou ali. Os espíritos precisam trabalhar de comum acordo para fazer o melhor possível. E isso é um aprendizado que nós vamos levando ao longo do tempo. Nós vamos sair do mundo físico, do corpo físico, em determinado momento, com uma bagagem, esperamos e peçamos a Deus, e em especial eu, que possa ser um pouco melhor do que cheguei. Eu não espero sair daqui hoje um espírito altamente evoluído, mas eu espero sair um pouco melhor do que eu cheguei. Mas isso vai depender esforço, boa vontade. Sintonia, gente, não é só conosco, é com os espíritos que trabalham no plano espiritual, também da casa espírita. Nós estamos falando da casa espírita, é óbvio, né? Por sermos espírita, sem precisar de estar passando por outros lugares. Nós falamos em sintonia de tudo quanto é jeito, mas sintonia com os espíritos superiores e trabalhador da casa, por isso nós temos que estar nesse movimento. É o trabalho que vai nos chamar a ser um pouco melhor do que nós somos hoje. E outra coisa mais importante a gente falar, espírito, ninguém, na nossa evolução, na evolução em que nós nos encontramos, nós não vemos o espírito. Nós vemos o perispírito, esse corpo, essa vestimenta que acompanha o espírito depois da morte física, que possibilita também ser visto. Outra coisa importante no nosso meio é entender que, regressando ao plano espiritual, nós espíritos não somos livres para fazer o que queremos, não. Existem normas a ser cumpridas. Olha, o Gilmar morreu. Bom, corrigiu, o corpo do Gilmar morreu. Claudemir, você podia tentar ver se ele manifestar nos Samaritanas. Gilmar acredita no Espiritismo? Acredita na sobrevivência do espírito depois da morte? Ele vai ver isso depois, claro. Ele acredita que ele pode passar por todas as oportunidades sem lutar, sem trabalhar? Ele já fez alguma coisa que interessou a ele nesse sentido? Tem permissão para fazer isso? Eu não vou chegar no plano espiritual e fazer o que eu bem quiser entender. O espírito não tem isso. Muitas vezes a gente confunde nessa circunstância. Crescimento, nós falamos de evolução, falamos de harmonia, falamos de paz, mas nós devemos lembrar sempre de uma coisa. Tudo isso que nós relatamos com nós nos estudos faz parte desse processo evolutivo do ser, mas lá atrás tem espírito que sabe menos do que eu.
Lá na frente tem espírito que sabe muito mais do que eu, ou aqui perto de mim. Talvez quase que na mesma sintonia. Mas nós não podemos esquecer que nós temos responsabilidade com quem está vindo atrás. E a responsabilidade de quem está vindo atrás não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu já tenho um pouco mais na escala evolutiva. Quem tem um pouco mais na frente vai ser poste de luz. E quem é poste de luz vai ter mariposa, vai ter esse bichinho tudo posando lá, tudo voando em torno. E assim somos nós. Quantos de nós querem ficar perto de Chico Xavier? Hoje está no plano espiritual. Pode? Pode. Vai ficar? Não. Por um motivo muito simples. Eu não penso e não vivo 24 horas por dia pensando e fazendo bem. Ele faz isso constantemente, 71 anos assim. Eu não tenho coragem de tratar o meu familiar como deveria. Nós falamos muito de espírito, mas o espírito está dentro do nosso lar, nós não cuidamos dele. Esposa, esposo, filhos. Nós não, vamos corrigir. Parte de algumas pessoas. Nós não conversamos como deveríamos conversar. E isso é um processo natural na nossa vida, de espírito ainda inferior que somos. E a gente abre um parênteses para dizer, espírito inferior, gente, não é espírito mau. É aquele que não conhece. Tem um advogado, um médico, um cientista aqui junto conosco, e pela minha escolaridade perto deles, eu sou inferior. E não é coisa fora do comum, porque eles estudaram um pouco mais do que eu. Às vezes eu taxo o espírito que ele é inferior, porque eu confundo a inferioridade com bagunça, com problemas, com dificuldades, que prejudicam os outros, e não é assim. Nem sempre o inferior ele é mau. Livro dos Médios, Kardec mostra isso. Ele fala sobre o capítulo 23, da obsessão, 245, ele cita algumas passagens ali, fala da obsessão, que eu não sou doido de contra Kardec, até posso, mas não vou ganhar nunca. Fala da obsessão, fala de processo diferente, ele fala de uma situação em que o espírito sofre por entender de sofrer, ele faz os outros sofrer. E ele não é obsessor, aí fala que é obsessão e não é. É porque o outro está sofrendo, quer ver os outros sofrer. Tem uns que falam que não, tem uma parte dele, não sei se é o 243, 242, que narra de que, não, 45 ainda, mesmo a pessoa boa, no nosso mundo, ela é enganada por essas pessoas que ludibriam os outros. E quem diz que nós não podemos ser enganados? Que os espíritos vai chegar, vai ser tudo bonzinho do jeito que eles se manifestam. Não. Não quer dizer que seja ruins. Nós temos que aprender a lidar com isso. Inferioridade não é só espírito mau, é porque não tem conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, em todo lugar que eu estiver, eu vou ser inferior àquele grupo que está ali. E não é por orgulho nem por vaidade. Poxa, ser inferior a mim não é orgulho, isso não é orgulho. É porque realmente tem capacidade, tem gente com mais intelectual desenvolvido que a gente. Conhece mais do que a gente. Eu jamais vou poder, nesse momento, comparar com um cientista, pela capacidade que tem. Assim também no dia a dia de cada um de nós. Muitas vezes a gente está numa reunião, a gente está estudando, a gente está olhando os espíritos inferior, pior espécie que tem. E não é assim. O obsessor é o espírito mais complicado que tem, será? Por que obsedia? Isso é uma bela história para nós. São aquelas pessoas que conviveram em uma época junto. Ou foram amigos, ou foram esposa, ou foram pai, mãe, e que não entrou numa discussão, entrou numa confusão, e a partir daí não perdoaram mais. Não se perdoaram. Estão levando algum tempo para chegar, e a misericórdia divina, como é perfeita, de quando em vez coloca a gente no mesmo lar. Até que a gente aprenda a conviver, aprenda a amar, aprenda a gostar, aceita mais os outros. Então a gente tem que parar muito para pensar sobre isso. Nem todos os espíritos inferiores são maldosos, são perturbadores. Não adianta porque a gente vai ver e fala, poxa, Claudemir chegou aqui, tem um espírito inferior perdido. Não conhece.
Claudiani tem um pouco mais de conhecimento que ele, então o plano maior falou, acompanha que você vai aprender alguma coisa. É o que acontece com a gente. Quem nós fazemos pergunta na escola? Os nossos companheiros alunos ou os professores? Embora a gente sabe, de vez em quando tem uns alunos aí que aparecem que sabem mais do que o professor, e sabem mesmo. É um espírito mais evoluído, tem mais capacidade. Tem um companheiro, um amigo do meu filho aqui na FAET, ele está na NASA. Ele começou a estudar com ele no grupo. Eu vou falar da minha época. Agora é primeira série, né? Eu sei, quinto ano. No primeiro ano do grupo, até formar na faculdade, nunca levou um caderno na sala de aula. E ele falava tudo que estudaram naquele dia, inclusive comentário do professor, com data e tudo. Ele falou, meu filho, dá vontade de fazer uma coisa. Eu falei, vai que vai ver, vai desaprender tudo que sabe. E no meio de 1 milhão aparece um. Mas isso acontece, é processo evolutivo do ser. Então, de vez em quando aparecem uns espíritos por aí que dá um show nos professores, né? Eles devem ficar um pouquinho mais de vergonha do que a gente, né? Mas faz parte desse processo. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos, na pergunta 23, o que é o espírito? Aí ele responde, princípio inteligente do universo. E nós, espíritas, só paramos nessa pergunta. Nós não vamos mais para frente. Nós paramos só nessa pergunta. Princípio inteligente do universo. Está errado? Não. Só que Kardec não contentou com isso. Tornou a fazer outras perguntas. E entre elas saiu a seguinte questão. A 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é. Por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada. O nada não existe. Então já é mais alguma coisa que Kardec coloca. Vai lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte, que definição se pode dar do espírito? Qual a definição que nós podemos dar do espírito? Os espíritos respondem para Kardec. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, já não é do universo. Da criação. Povoa o universo fora do mundo material, já mudou toda a questão 23. Aí vem Kardec e comenta. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Se nós pararmos só na 23, está perfeito. Só que Kardec instiga, vai mais além, vai cutucando. E vai tirando coisas que nós ainda não, mesmo se não tivesse feito essa pergunta, nós não percebíamos. Mas é aquela coisa que acontece, né? Cada um de nós está proporcionado a fazer aquilo que veio direcionado. Nada está fora do seu lugar, nada está fora de lugar nenhum, está tudo dentro do contexto de vida. Basta que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para perceber isso. E não tenha dúvida que a gente percebe. Aí vem na questão A. Na questão 88, melhor dizendo. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Aí vem Kardec comentando, representam-se de ordinário gênios, com uma chama ou estrela na fronte.
é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Tem uma passagem no livro dos Médiuns que fala sobre o médium vidente, e era uma senhora que estava com o filho, estava conversando com o filho. Em determinado momento, ela olha, e ela é vidente, ela olha para o filho, ela vê uma chama do lado na cabeça do filho. E aí eles perguntam, Kardec começa a fazer perguntas sobre o fogo, fatos, aquela coisa toda, e pergunta sobre essa chama. Aí os espíritos respondem para Kardec que, se essa médium tivesse um pouquinho mais de perspicácia, não veria a chama, veria o perispírito que ali estava, que era o mentor do filho. Mas passou para ela como se fosse uma chama. E é interessante parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes, nem sempre o vidente vai ver aquilo que ele acha que está vendo. Ele vê de forma, algumas vezes, diferente. Se ela pensasse, se ela focasse mais um pouquinho, ela via o perispírito daquele companheiro. Mas ela ficou só na chama, prestou atenção só naquela chama. É o que acontece com muitos de nós. Quando nós não avaliamos certas coisas, né? É interessante isso. Cabe a gente parar para pensar um pouquinho naquilo que nós temos necessidade de fazer. O perispírito. O perispírito é um invólucro semimaterial, é uma presença, como eu vou dizer, é uma vestimenta, por enquanto para nós, invisível aos nossos olhos, mas ela é material. Tanto que no plano espiritual não precisa ser evidente para ver o perispírito mais. Vamos ver naturalmente como nós estamos vendo aqui. Para ver o perispírito no nosso mundo hoje, são raras pessoas, não são todas as pessoas que vão ver. Vidente, alguns vão ver. Sonâmbulo. O sonâmbulo, quando ele dá passividade, não sonâmbulo que dorme e sai gritando para casa fora, nem esse não. Mas é aquele sonâmbulo que é provocado pelo plano espiritual, com o passe e tudo mais. Ou aquele companheiro que consegue entrar na madorna e vai saindo. Eles conseguem ver o espírito como se fosse o vidente, descrever, mas na realidade não é evidente, só naquela hora. Por quê? A emancipação do perispírito afasta um pouco e vê. Aí passa, pô, mas você não fala que não é evidente, você está vendo o espírito, depois que passa, não está vendo o espírito, você fala que não é evidente? Não é. Mas naquele momento ali, ele não está vendo com o olho físico. Houve um afastamento do perispírito e a partir dali passou a ver. E essa vestimenta que nós carregamos, nós que eu falo espíritos, que também, apesar de estar encarnado, nós somos espíritos, ela é retirada do fluido cósmico universal. Penso eu, isso é o Gilmar, penso eu, que o nosso perispírito de hoje não fomos nós quem o criamos. Auxiliado para que pudesse criar o perispírito proporcional ao espírito que sou. No futuro, quando não houver mais necessidade de reencarnar no planeta Terra, muda-se o perispírito. Se tira o fluido cósmico do mundo que eu habito para formar o perispírito, se eu não precisar de voltar na Terra, essa energia vai retornar para a Terra. E o mundo que eu vou habitar, aí sim, provavelmente já teria um pouco mais de capacidade, eu poderei formar o perispírito daquele planeta, daquele mundo em que vou habitar, gerando aí novas oportunidades para que a gente venha crescer, venha contribuir. E vem o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, no seu capítulo 4, no item 24, que está falando da evolução do espírito. Ele narra para nós que em determinado momento da nossa evolução,
nós vamos habitar mundos diferentes, que o nosso corpo físico, apesar de ser matéria, corpo físico, vai estar tão evoluído que vai assemelhar o perispírito. De repente, muito vidente está vendo, ele está achando que está vendo o perispírito. Não, está vendo um corpo físico de outro lugar. Por que não? Se no plano espiritual é assim, um processo mais evolutivo, claro que a gente está dando uma hipótese. Isso que pode acontecer? Pode. O nosso corpo vai desmaterializar tanto nesse ponto que vai assemelhar o perispírito. Agora imagine como vai ser isso. Como será o pensamento do ser humano naquela época para que possa chegar dessa forma? É por isso que a gente tem que começar no ABC. É o banquinho da escola de hoje. O bom médico, o bom professor, o bom advogado, o bom cientista, seja qual for o bom profissional, no início ele não foi bom assim. Ele tem que passar pelas experiências, pela dificuldade e chegou lá. E não está isento ninguém passar a chegar a ser o que ele é. Tanto que Jesus ainda fala conosco. Tudo o que eu faço, podereis fazer e muito mais. Ele não falou que tem que ser hoje, nem tinha que ser naquela época. Ele está falando de um processo evolutivo do ser. Nós vamos crescer tanto que vai poder trabalhar com ele de par a par, andando junto com ele no plano espiritual. Quando? Cada um sabe da responsabilidade que tem, do investimento que dá. Na natureza não vai dar salto. Nós vamos crescer proporcional àquilo que nós podemos fazer. Então, isso tudo facilita para nós. Dá uma oportunidade incrível para a gente vencer a nós mesmos. Então, esse perispírito que nós temos aí, criado para nós hoje, amanhã já não vai ser desse planeta mais. Nós vamos devolver essa energia que foi retirada para aqui para continuar a nossa trajetória. E essa energia ser aproveitada da forma que for necessária. Então, nós não temos que ficar apegados, não é só no corpo físico, não. Vamos desapegar das matérias que nos prejudicam. Por enquanto, nós precisamos estar com essa vestimenta chamada perispírito. Precisamos estar com a vestimenta corpo físico. Mas lembramos sempre, nós vamos ter que deixar. Eu não sei quanto tempo, e se no nosso estágio evolutivo, bem lá na frente, que foge à nossa expectativa, mas que nós vamos chegar, não sei se a gente vai ter esse perispírito. Mas por muitos séculos ainda, milênios, nós vamos ter ele. Muitos de nós falam que vemos espíritos. Eu falo os espíritos, é evidente, né? Esses espíritas falam que vê os espíritos. Na realidade, não se vê espírito. Não sei de certa evolução para lá. Certo? Vou comparar uma evolução de Jesus. Talvez ele vê o espírito. Nós não. Nós não temos essa capacidade ainda. E isso eu estou falando, acreditando que pela evolução, que já cresceu, ele já não é mais Jesus que era 2000 anos atrás, já está muito mais evoluído. Aquele Jesus já não existe mais, é outro muito mais crescido, muito mais evoluído, muito mais adiantado. E não tem Jesus morto, ele é sempre vivo e trabalha muito para isso, né? Ô, gente, para a gente encerrar, eu vou pedir licença a vocês para ouvir minha voz mais um pouquinho. Não, chega isso não. Vai ser 4h30. No livro Obras Póstumas, Kardec fala do perispírito, interessante a colocação dele, e depois eu vou buscar no livro O que é o Espiritismo para a gente fechar. No livro Obras Póstumas, deixa eu ver Obras Póstumas, 22ª edição, Paris,
1 de 1890, tradução de Guilherme Ribeiro, da primeira edição francesa, FEB 1, de 1987. A gente vai falar o livro, de repente vai pegar um livro lá e vai ver, e não está da mesma situação que a gente está falando, por causa de tradução. Aí pode ser um livro mais na frente, na data, ou um pouquinho para trás. Então foi nesse livro que a gente olhou, de 1987. Que também, graças a Deus, eles não mexeram ainda, espero que não mexa, tem a biografia de Kardec. Muita gente acha que a biografia de Kardec só está no livro que é Espiritismo. Não. Na Obras Póstumas também tem biografia de Kardec. Dá uma corujadinha lá para vocês verem. Fala tranquilo para nós lá ler sobre Kardec. Primeira parte, manifestações dos Espíritos. Primeiro, o perispírito como princípio das manifestações. Eu vou pegar o item 11. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansivo, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas que sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Livro que é o Espiritismo, capítulo 3, Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita, o homem durante a vida terrena, o item 125, nos diz o seguinte: qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? Aí muitos de nós, o que é que fala? Meu anjo da guarda não combinou com o anjo da guarda dele, né? Troca de anjo quanto dá tempo, se puder, porque não está fácil, né? O mentor não se dá com outro mentor, a não ser que um mentor é muito bom e o outro é mentor do crime, né? Não vai se dar bem, né? Água e óleo não se mistura, né? Porque quando a gente fala mentor, nós temos que observar qual a frase que o mentor está entrando. Jesus fala que o inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Então, nem a palavra anjo, a gente pode falar, opa, anjo, que coisa boa. Tem que olhar a frase onde um anjo está encaixando ali. Porque de repente é um anjo mau, né? Se é que existiu um anjo mau, né? Vou perguntar de novo. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram e, algumas vezes, se amaram em uma existência anterior. E que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada de qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato desses fluidos a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a se repelir, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra, elas se adivinham e compreendem, sem se falarem. É interessante isso. Aí a gente acha que
Pessoa que cheguei e está com a energia tão ruim, já ouviu falar sobre isso? Me deu isso. É uma realidade. A energia não está bem, os dois não se dão bem. De repente, dá uma situação dessa. Outras vezes, por criar essa energia, o outro um pouquinho mais sensível, ele percebe a dificuldade da outra pessoa. Aí causa dor, sofrimento para eles. Mas é interessante parar para analisar, e de todas as duas formas, faz parte do processo evolutivo do ser. Aqueles que sentem bem e aqueles que sentem mal. O mal também que as pessoas sentem, às vezes pode ser uma energia boa. A minha energia está para baixo. Eu chego aqui, a energia está alta, eu vou sentir dificuldade. Aí o que eu vou lembrar? Nossa, chegou um espírito perto de mim tão ruim. E não, é apenas a energia que eu estou com ela naquele momento. Eu estava xingando, eu estava brigando, estava nem aí, está pouco me importando o lugar que eu ia. Não é porque só briga e xinga que vai estar com energia ruim. Eu vim para o Samaritano fazer palestra, mas está pouco me importando o que eu vou fazer. Fazer palestra, vou para uma reunião mediúnica, está pouco me importando. Eu vou chegar aqui, a situação do ambiente vai estar para cima e eu estou lá embaixo. Eu vou sentir mal. E não é porque estava ruim a energia. Então, quase sempre nós temos que parar para observar como é que eu estou. A tendência minha é ver que o outro está pior do que eu. Essa é a tendência do ser, a maior parte do ser humano, não todos. Porque aquela pessoa que está pior do que eu vai me pôr mal, mas será que é a pessoa? Gente, muitas vezes o nosso pensamento é igual o Chico Xavier falou. Nós estamos caladinhos, sossegados, tranquilos. Mas o nosso pensamento é uma fanfarra de escola de samba, está fazendo um barulho danado. E isso é interessante. Nós fechar essa aproximação de pessoas, nós tivemos a oportunidade de ouvir, aproximando da pessoa, o pensamento dela. Foi duas pessoas, data diferente. Uma, ela estava fazendo prece. A outra pessoa, eu falei com ela assim, falou, olha, toma cuidado com o que está pensando, porque não vai ser nada agradável depois. Passou que a coisa toda, depois veio conversando comigo. Você lê pensamento? Eu falei, não. Mas naquela hora, deu para perceber o que você estava pensando. Energia se tocou. Ah, não teve outro jeito. E tem hora que abre o quadro e a pessoa percebe. É interessante parar para observar isso. Porque nem sempre, gente, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente... é aquilo. Eu tenho que parar para analisar como é que eu estou. O médio é sensitivo, ele vai perceber muita coisa que muitos não vão perceber. Mas o médio também precisa se perguntar como é que eu estou. Gente, nós não somos perfeitos ainda. Ninguém está pedindo para estar aqui dentro o ser perfeito. Não. Porque senão tinha que fechar as portas religiosas, quase todas. Não digo todas. Porque muitos de nós não é perfeito. Nós não pensamos 24 horas por dia bem. Nós entramos em conversa fiada com muita facilidade. Se a gente parar para fazer prece, não quer conversar com os outros, está ficando bobo, está certa coisa. Então tem que parar muito para analisar o que eu estou trazendo. E peçamos a Deus, a Jesus, que nas oportunidades que nós temos, em especial também durante a nossa noite, que nós vamos dormir, que possamos ser levados a um local onde eu possa ser assistido, ajudado, ou assistir de alguma forma com aquilo que eu tenho, dentro do patrimônio de conquista de cada um. Observando que, apesar das dificuldades que ainda carregamos, o investimento que o plano maior dá em nós é muito grande. Sabe daquilo que nós fazemos, sabe daquilo que vamos fazer, muitas vezes, mas permite que a todos os momentos, nossos irmãos e irmãs que podem nos auxiliar de alguma forma, aproximar de cada um de nós, ajudando-nos, para que
através dessa oportunidade, possamos nos tornar espíritos dóceis nas mãos salutares da espiritualidade maior. Não importa o tamanho da nossa dor, não importa como muitos de nós vamos partir, mas importa sim como estou vivendo. Nem sempre a maior dificuldade no desenlace é a maior dificuldade no plano espiritual. Às vezes, a maior dificuldade no plano espiritual é a melhor facilidade no desenlace. Mas que a misericórdia divina possa nos auxiliar a vencer cada vez mais o maior inimigo que pode nos ofender, que somos nós mesmos, com as nossas alimentações, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, e em especial com os nossos orgulhos, egoísmo e vaidade. Esses são os maiores monstros que nós precisamos derrotar. Se for vencer os outros, Jesus nos fala, não adianta. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Que Jesus ampare, abençoe e proteja cada um de nós, os nossos lares, nossos familiares e todos aqueles que contribuem para o nosso crescimento, hoje e sempre. Que assim seja.